E aí, meus caros amigos invocadores, estamos aqui para fazer uma pequena primeiras impressões e barra análise das cartas que saíram agora da nova expansão. Eu separei algumas coisinhas para trazer para vocês lá com o time de análise, que não sei o que. Entretanto, como a Riot tava soltando muito conteúdo assim, então a gente não tava conseguindo analisar, porque quando a gente sentava todo mundo junto já vinha mais coisa. Aí eu não conseguia montar o roteiro com eles, gravar, que não sei o que. Então eu vou trazer agora para vocês de uma maneira mais leve, assim, tal, né? Mas só tecendo alguns comentários. E depois eu volto, se for necessário, analisando com mais profundidade algumas cartas, tá? Bom, eu vou dividir em 3 vídeos porque, mano, tem que dividir muita coisa, tá? Eu vou tentar fazer, assim, uns vídeos de mais ou menos 30 minutos, ok? Então vamos começar e vamos falar aí da nossa primeira carta, que é o Crackshot Corsair, que é um drop 1. Agora vai ser só drop 1, então eu separei por drops aí na Ilha de Sentina, ok? Ele é 1/1, é um custo justo pelo corpo, porque ele tem uma habilidade só, e quando os aliados atacam, ela causa 1 de dano no Nexus inimigo. Dá pra ver que ela é boa com patrulheiros, e vai ter sinergia com várias cartas que vão aparecer por aqui, ok? Bom, vamos falar aí da Dreadhot, né? Ela é custo 1, 2/1, e quando ele é summonado dá um TUS 3. Isso é legal também, é bem importante, principalmente para decks de Maokai e Nautilus, que vão estar tirando bastante valor desse TUS num drop tão baixo, tá? Ele foi traduzido como Abdicar, eu acho, recentemente. Bom, e temos aqui uma das minhas favoritas, o Fizz. Ele é drop 1 também, né? 2/1. Ele ganha elusivo e para uma carta que dê alvo nele quando você usa uma spell. Então a ideia principal dele é você tá batendo, fazendo alguma coisa com ele, seu oponente tentar removê-lo e você volta com uma spell e ainda ganha elusivo, tá? É importante você falar que se você ficar tentando usar muito spell, né, pra ganhar o elusivo, é capaz da carta não se sair muito bem, porque vai tirar muito card de advantage, você vai ficar sem mão e tal, né? Quando você castar 6 cartas no jogo, ele upa e ele começa a fazer aquele Channel of the Waters, né, que é um Nexus, quando ele bate no Nexus, né, Nexus Strike, né? O Channel of the Waters a gente vai ver mais pra frente aí, mas basicamente invoca um tubarão muito, muito nice, tá? Bom, aqui a gente tem, eu peguei a carta errada, ô cabeçudo, né? A gente tem o Parley, ele é custo 1, é uma carta, acho que não me engano, não é comum, né? Ele causa 1 de dano a qualquer coisa, né? E se matar essa coisa, ele causa 1 de dano no Nexus. Então dá pra você ver que você consegue tirar 2 de dano com 1 de custo, então tá super custo-eficiência, mesmo que ele seja uma carta slow. Vale a pena lembrar que tem barril, tem um monte de carta interessante aí pra gente tá vendo, né? Temos o Gadget Butcher. Ele tem Plunder e é 2/2. E se esse Plunder for ativado, ele ganha +1/+1. Então ele consegue ser um mana 3/3. Lembrando que, embora ele seja um mana, muito dificilmente você vai fazer esse Plunder no turno 1, né? Então dificilmente ele vai ser turno 1, 3/3, tá? Então a maioria vai ser 2/2. E eu deixaria ele mais como um drop 2, não como um drop 1, tá? Aqui a gente tem o Jailbreak, né? Um feitiço lento que invoca um cost follower, né? Tipo um seguidor de custo 1 de qualquer facção. Muito NRG, eu não usaria praticamente nenhum deck, a não ser que eu precisasse muito de um deck assim, cheio de feiticinho. Que não é o caso, acho que tem muita coisa melhor, tá, gente? Temos o Jet Tyson, que é um TUS 4 burst por uma mana, né? Pode ser interessante para decks de Nautilus e Maokai, mas fica restrito só nesse tipo de deck aí que vai estar tentando utilizar de TUS, né? Temos um Poro, Plunder Poro, ele tem Plunder, quando você ativar o Plunder, né, que a maioria de vocês já deve saber, né, Plunder é quando você causa dano no Nexus e aí tenta invocar ele depois de causar dano no Nexus naquele turno. E aí ele acontece. Então, tipo, se você tentar invocar depois de causar dano no Nexus, não vai dar certo, tá? Tem que ser exatamente nessa sequência. Bom, ele vai ganhar 2 keywords aleatórias, podem ser keywords ruins, pode ganhar assim um can't block, can't attack, né? Pode ser, mas bom, ele deve ter algum código, alguma correção nele pra não vir coisas tão ruins, tá? Ele é 1/1, ele pra mim não me chama muita atenção não, deck de Poro é bem meme, mas deck de Poro vai usar, né, gente? Eu acho, não sei. Bom, a gente tem o Pool Shark, que é 1/2 e quando ele é summonado você faz o draw de uma carta fugaz no próximo turno. É muito legal, entretanto eu não recomendaria usar em decks que você tem curvas muito altas de
de cartas. Eu acho que se fosse um deck de até curvo 3 seria legal. E nesse tipo de deck, o mais interessante seria que ela fosse um drop 2 não um drop 1, tá? Porque aí no drop 2, você garante que no turno 3 você vai ter em torno de 5 manas pra utilizar essa carta que você vai comprar, né? Sem perder muito recurso, né? O problema é você comprar uma carta, sei lá, drop 4, assim, tal. Muito complicado, né? Temos o Founder Monkey. Ele é efêmero com Last Breath, que toda vez que acontece o Last Breath, né, quando ele morrer, causa 1 de dano no Nexus inimigo. Ele é 2/1. É interessante porque ele vai botar, né, 3 de dano aí na mesa de alguma forma. Seja pelo menos no Nexus, pelo menos ali 2 na humanidade ou no Nexus. Então eu acho uma carta ok, tá? Temos aí o Prowling Cut Throwhot. Ela é 1/1, elusiva e temível, né? Que é o Fearsome. Bom, é interessante ela porque ela tem 2 evasões e isso é um tanto redundante. Entretanto, isso meio que garante com que ela talvez não seja bloqueada por outros elusivos. Isso é uma coisa até que seja... Até que é uma coisa legal, assim, vai. Dá pra usar. Eu usaria, tá? Temos aqui o Shell Shocker. Ele tem sincronizar, né? O Attune. Ele é 2/1. Essa carta eu acho muito legal, porque te permite usar em decks reativos, né? Decks mais... que você quer usar feitiços, então você pode jogar ele com tranquilidade. Uma coisa interessante é que ele tem um custo virtual de 0, ou seja, ele meio que custa 0, porque como ele te refunda 1 de mana de feitiço, né, pelo sincronizar, é meio que a mesma coisa que você tivesse passado e a mana fosse pra lá. Então ele, tecnicamente no turno 1 ele custa 0, então isso é muito bom, tá? Temos o Yambir Warned, que é um feitiço lento. Você dá vulnerável para um inimigo nesse round. E se ele morrer nesse round, você compra uma carta. Um removal muito bom, tá? Não é drop 1, né? Vai ser utilizado isso em um turno que você tiver unidade para bater. Mas é muito bom porque remove e se recicla, né? Ele te devolve uma carta na mão. Então é meio que um removal que você gasta 0, né? Então tipo, ele seria uma carta ruim se ele não desse esse draw. Esse draw é show, tá? Show pra caramba. Agora, começar os custos 2, né? Temos o Black Market Merchant. Ele é 2/2. Ele, toda vez que você compra uma carta inimiga, reduz o custo dele em 1. Então, se você utilizar de cartas com esse tipo de efeito, ele fica com cada vez mais valor, né? E ele tem Plunder, compra uma carta inimiga do deck dele, tá? E esse Plunder... dificilmente você vai estar usando no início do jogo, mas eu acho que ele talvez não seja uma carta assim tão legal de início do jogo. Talvez você conseguindo invocar ele a zeros, e eu acho que isso seria interessante. Mas se for dropar na 2, mano, e tiver com o Plunder ativado, obviamente, só faça. Temos aqui o Coral Creatures, que é 1/2 Attune, né, o sincronizar. Quando ele é summonado, ele te dá uma carta randômica, né, de custo 1 na tua mão ali. Então, se é randômico, vai ser das regiões que você tem ali. Isso é legal, vai te dar, sei lá, as poçãozinhas, coisa do gênero. Pode ser legal num deck de Fizz ali pra fazer com que o Fizz funcione melhor, você gaste menos coisas, menos recursos, tá? Temos aqui o Dreadway Deckhand, que é 2/2, e quando ele é summonado, invoca o Powder Keg. Vocês já devem ter visto que é o barril, que ele não pode ser... Eu não sei, não lembro se eu coloquei aqui, eu não coloquei muitas habilidades, né, as cartas de habilidades, tá? Mas basicamente ele é 0 de mana, 0/1, não pode bloquear, não pode atacar, tem vulnerável, e toda vez que você utilizar uma habilidade que cause dano, né, dano indireto, assim, não seja dano de batalha, ele vai estourar, levar todos os barris que tiver estacado, e eles estacam, esqueci de falar isso, né, então o barril entra um em cima do outro, né, toda vez que você usar uma habilidade, aumenta o dano para cada barril que tinha, ou seja, se você manda um Mystical Shot, você tem 2 barris, você vai dar 4 de dano ao invés de 2, tá? Uma coisa interessante é que ele triga todos de uma vez com a primeira coisa que você usar naquele turno, tá? Então pode ser que... se você tiver efeitos que ficam dando dano assim no Nexus, sabe? Tipo, algumas coisas que ajudam o Plunder, pode ser que isso você tire menos proveito, né, desses barril de pólvora, tá? Vamos continuar. A Hired Gun, ela é 2/2 e quando ela é invocada, ele coloca vulnerável na carta mais forte. É interessante que é invocada, então pode combar com Blinks, como a Cronista, que não sei o que, né, essas coisas do gênero. A outra carta também, então você poderia estar usando o Cronista, não lembro mais, Dawn and Dusk, né, do Alvorada e Amanhecer, não lembro. Essas cartas assim que invocam mais pra combar, tá?
Temos os Make It Rain, se não me engano essa é a carta também da Miss Fortune, que quando vem uma Miss Fortune repetida, né? Ela é um feitiço rápido e causa 1 de dano a 3 inimigos, né, diferentes aleatórios. Esse é o tipo de NRG que eu não gosto tanto, porque ele meio que pode ser frustrante, pode ser... Não tem como você usar ele com uma certa estratégia, a não ser que, óbvio, tenha menos de 3 unidades, mas se tiver mais de 3, complicado. Mas tudo bem, né? Tem aí fazer o quê? É uma carta boa de toda forma, coloque no seu deck, porque é 3 de dano por 2 de mana. Então se você tiver numa temática de limpar bastante a mesa, deck bem focado, né, na Miss Fortune, é uma carta que vale muito a pena, tá? Opa, passou. E o More Ponder, que é tipo invocar 2 barril, e o barril, como eu já falei, aumenta o dano aí das coisas. É uma carta interessante, parando pra pensar que você vai estar dando 2 de mana pra aumentar mais 2 de dano nesse caso. Mas ela peca um pouco em card advantage, tá? Então tem que tomar um certo cuidado na hora que for usar essa carta. Aqui a gente tem o Pilfered Goods, né, que é um feitiço burst que você, né, compra uma carta do deck inimigo e se você tiver do Plunder, você compra uma a mais. Isso é muito interessante, tá? Entretanto, comprar cartas do deck inimigo é mais legal pra você tirar o recurso dele do que pra você criar recurso pra você, né? A não ser que seja uma Mirror Match, que seja uma coisa interessante. Nem assim, né? Porque se for uma Mirror Match, vai ser 2 decks de roubar a carta do inimigo, então... Vocês vão ficar se roubando, sei lá. Não, mas tem que tomar esse certo de cuidado, né? Porque tem muita carta de combinho fechado vindo agora nessa expansão. Então pode ser que você comprando as cartas do cara, você enche a sua mão de carta um pouco cansada. Umas cartas que não podem estar ajudando o seu gameplay. Mas ainda assim são efeitos interessantes. Não sei se vai ver jogo competitivamente, tá? De verdade. É muito NRG pra eu acho ver jogo. Talvez teriam que ter mais coisas, assim, uma coisa que tirasse mais valor disso, sabe? Porque você comprar, sei lá, uma mandioca aqui da Tuz ali, não avança seu game, sabe? E você ali gastou cartas pra isso. Mas vamos continuar aqui, né? Bubble Beer. Agora a gente tá no custo 3, não sabia, na verdade, estamos no custo 3, né? O Bubble Beer ele tem sincronizar e elusivo 0/6, como eu já falei em vídeos anteriores, ele não é tão legal assim, não, ele é nada legal, ele não, pra mim ele é pra encher coleção. Ele tem um valor de bloquear elusivo e só, ele não faz mais nada de interessante, tá? Vamos pra próxima. Golden Sharewall, ele é 2/4, tem elusivo e tem vulnerável, então significa que qualquer, né, carta aí do seu oponente pode estar puxando ele pra remover. Eu acho até que interessante, não sei, eu achei uma carta assim, sinceramente bem cansada. Ele vai tomar 2 porradas, ok? E vai conseguir me dar mais ou menos 2 porradas, dependendo de como, né, tiver a mesa do seu oponente e se tem ou não elusivos. Temos o Double Trouble, né, um slow, invoca 2 custo 1 aleatórios aí de qualquer facção. Não acho que vale a pena, porque você tá gastando 3 manas pra isso, então achei bem cansado, não usaria no meu deck, a não ser que meu deck fosse numa estratégia justamente de invocar custo 1, que tem um carinha que faz isso aí, né? Mas eu não faria, aí tá. Mas tem um combinho aqui, mas eu não montaria esse deck, tá? Eu também não vejo ele jogando muito bem, porque normalmente os 1/1 acabam tendo também 1 de vida, e esse set tá punindo muito cartas pequenas, então não recomendo, tá? Temos o Sleight Hand, tem um Plunder, né? Você precisa ter causado dano no seu oponente e você vai comprar uma carta aleatória, né, que não seja um campeão da mão do seu inimigo. É sempre legal, mas você vai estar gastando uma carta por uma e você vai estar gastando 3 manas pra isso. E não necessariamente essa carta que você vai pegar vai ser uma carta boa, tá? Então, mesmo se for uma carta boa pro seu oponente, não significa que é uma carta boa pra você. Então esse cuidado tem que ser tomado. Temos aqui a carta que eu falei pra vocês, né, o Jedet Taskmaster, que ele tem um Plunder, e ele dá mais 1, mais 0 pra todos os aliados de custo 1. Então essas cartas que ficam invocando aliados de custo 1 tem muito valor com esse cara aqui, tá? Aí você pode falar, não, vamos jogar um deck difícil, porque é feitiço que invoca unidade, então o Fizz ganha elusivo pra poder bater. Pode ser, mas assim... eu acho muito lento, assim, sabe, de verdade. Eu não sei se viria um jogo competitivo, tá? Mas assim, provavelmente funcione a jogada. Temos o Chow Hunters, né? Custo 3 também, Challenger, 4/1, quando ele é summonado, você cria um monstro marinho aleatório na sua mão. É uma carta interessante, tá? Porque vai te dar uma turno 3, que vai provavelmente dar uma turno 7. Isso é legal. Ele ainda tem Challenger com 4 de ataque, então ele pode funcionar como um removal. Temos agora Miss Fortunes. Eita porra. É 3 mesmo, tá. Temos a Miss Fortunes. Ela
tem 3/3, né? E quando ela vê aliados atacando, ela causa 1 de dano a todos os inimigos e no Nexus. Então é mais ou menos como se fosse uma Nivea 3.0, porque o GP é a 2.0, ela é a 3.0, tá? Porque ela é melhor ainda que eles. Funciona muito bem com patrulheiro, você não precisa expor ela para bater. Isso é muito forte, eu acho, tá? Eu achei essa carta meio quebrada. Isso pode ser que até que dê uma sumida nas aranhas, tá? É bem provável. Ela consegue ser utilizada em agro burn completamente muito fácil, porque ela tá no drop 3. Drop 3 é muito simples para um burn jogar, para um agro jogar. Então, eu acho que vale a pena aí quem quiser jogar com o tipo de arquétipo tá craftando a Miss Fortunes, porque sim, ela é uma carta forte, tá? Ela vai upar quando ela vê você atacando 4 vezes, então ela precisa estar em campo para ela upar. Você vai utilizar disso com patrulheiro muito bem, com rally muito bem, então tem cenários onde... eu acho que golpear não conta, então acho que aquelas cartas que fazem golpear não deve contar não, deve ser só aquela batalha normal mesmo, tá? Mas se golpear contar, vai ser muito forte, então dá pra upar ela num turno só, então acredito que não, tá? Mas testem aí, depois vocês me falam, ok? Deixa no comentário aí se vai funcionar ou não. Quando ela é upada, ela ganha mais um, né? E Overwhelm. E aí, quando os aliados atacarem, em vez de causar 1 de dano, vai causar 1 de dano 3 vezes. É claro que essa carta aqui começa a ser meio inútil contra decks que tenham robusto, tá? Ela não vai fazer nada contra robusto, e isso vai fazer robusto ganhar muito valor, tá? Então, se você tiver de muito saco cheio da Miss Fortune, começa a jogar de robusto, tá? Tudo que tem robusto você bota no deck. Mais ou menos isso. Vamos continuar. O Lure of the Depths, né? Um feitiço burst que você reduz o custo dos monstros marinhos em qualquer lugar em um e você compra um monstro marinho. Ela é bom por quê? Porque ela compra um monstro marinho pra você, certo? E reduz o custo dele. Então se o monstro marinho é em torno de turno 7, ele entra no torno do turno 6. Isso eu acho interessante. É bom pra um estilo de jogo que isso funciona. É uma carta que eu acho que, na minha opinião, funciona, tá? Não sei se os monstros marinhos vão ser muito pesados, muito delicados, coisa do gênero. Mas uma coisa legal é que você pode usar um monstro marinho e 3 dessa que daria muito bem. Talvez até usar aquelas que criam monstro marinho, né? Também seriam interessantes, tá? Temos aí o Monkey Idol, né? A gente já falou aí do Ponder Monkey. Essa carta tem Immobilize, né? Ela não pode atacar nem bloquear. Todo início de turno você causa 2 de dano nessa carta, né? E invoca o Ponder Monkey, né? Esse macaquinho de pólvora. E então você bota 3 de dano na mesa de maneira muito simples, né? Causando 2 de dano. Imagine se você conseguir curar essa carta de alguma forma, ela se torne ainda mais interessante, tá? Temos o Pet Officer. Eu não gosto muito desse cara, né? Como eu falei, é 3/1. Quando ele é invocado, ele faz um barril de pólvora ou um aliado aleatório de qualquer facção. O problema principal pra mim com esse cara é que simplesmente eu acho ele caro. Em decks que eu quero fazer barril, tá bom, ele é versátil, ok? Essa versatilidade tá custando até bastante pra ele, tá custando 1 de mana. Mas pense que num deck que eu quero fazer barril, eu não quero pagar 1 a mais pra fazer um aliado de custo 1. E no deck que eu quero fazer aliado de custo 1, eu não quero pagar 1 a mais pra fazer um barril. Então, assim, ele tem uma versatilidade, ok? Vai jogar em 2 decks diferentes, talvez. Mas ele peca nesses aspectos aí, tá? Ele é meio carinho, meio salgadinho. Mas, por falta de opção, pode ser que ele entre, ok? Pick a Card, um feitiço burst, né? Ele faz... você embaralha uma carta da sua mão no seu deck, compra 3 cartas que são, né, fugazes no próximo turno, no início do próximo turno. Vale lembrar que você vai gastar 2 cartas para comprar 3, então você faz uma carta de vantage de mais 1, tá? Isso é interessante. Legal é que você compra no próximo turno, tá? Então você não tem perigo de ter gastado suas manas. Mas é sempre bom você deixar uma reservinha de mana pra usar isso aqui, tá? Um drawback dela é que as cartas são fleet, né? São fugazes, então você pode ter um certo tipo de problema pra gastar elas no próximo turno, mas da mesma forma é draw, você vai gastar as cartas que derem pra gastar. Aqui não dá pra gastar, paciência, né? É um draw bem barato, se é pra pensar, porque são 3 cartas por 3 manas, então tá saindo o dobro de custo eficiência, porque normalmente um draw custa 1 mana, tá? Vamos lá, o Pocket Ice. Acho que é isso, né? Ice, não, ou Aces, sei lá. Quando você compra ele naquele round, ele custa 1 a menos, não, ele vai custar 2 de mana. E você dá pra um aliado aí 2/1. Então dizendo que essa carta é o que vai salvar o TF, deixar ele melhor. Eu não acredito que o TF vai funcionar dessa forma, mas assim, né? Mas ok. Slotbot, né? De 0/3, todo início de turno você coloca 1/0 nele.
e para cada carta que você comprou no turno anterior. Então você embaralha os status deles. Então ele pode ficar muito forte ou muito fraco. Pode ser uma carta interessante para pressão de mesa. Um NRG legalzinho, não é destrutivo esse tipo de NRG. Isso é legal, tá? Mas falar que eu acho forte, eu já acho pesado falar forte. Mas assim, ok, divertido. Talvez tenham decks que tirem bastante proveito dele, tá? É isso aí. Custo 4 agora, temos a Brash Gambler. Ela é 4/5, um corpo ótimo, tá? Para invocar ela, você tem que descartar 2 cartas, então, né, tá aí a compensação desse corpo ótimo dela. E quando ela ataca, ela faz 2 draws fleeting pra você. Uma coisa que você tem que entender é que esse fleeting não é no próximo turno, então você vai ter que ter mana pra gastar. Então ela não é o tipo de carta que você quer dropar na 4, você quer dropar ela na 5, pra só na 6 você tirar proveito dela, né? Primeiro você bate, compra as cartas, desce seus fleetings e você não tem drawback. O problema dessa carta, eu já tinha até escrito o roteiro disso, é que ela tem um corpo muito forte, ela pode jogar com Jinx muito facilmente, né? Pode ser que uma carta que Jinx adore, mesmo fazendo competição de drop com a Jinx. O problema é que talvez os drawbacks dela que servem para equilibrar a carta sejam um pouco pesado, fazendo com que a carta seja um pouquinho inconstante, né? Ela não seja tão consistente quanto a gente gostaria. Mas pode ser uma carta muito poderosa, porque ela vai fazer muito card advantage pra você a partir do momento em que você consiga utilizar aqueles fleetings de maneira produtiva. Óbvio, se você começar a queimar os fleetings, demora pra você recuperar seu card advantage, mas se esses fleetings conseguirem entrar em campo ou remover cartas do seu oponente, aí tá show, tá? Vamos falar agora do Dentinho, né? O Shun the Waters, que é a carta que o Fizz começa a criar depois que ele tá upado. É um feitiço slow que dá vulnerável para um inimigo e ainda invoca o Dentinho. O Dentinho é uma carta de custo 4, mas ela não é uma carta jogável, né? Ela é uma carta só criada. Ela tem 5/1 e sobrepujar. Uma coisa interessante é que tá vindo bastante vulnerável e serve para justamente você conseguir agredir esse tipo de carta que fica muito retraída, como por exemplo a MF, a 7 da MF. Então é bom pra tirar essa carta muito forte, tá? O mesmo vale ali pro Twisted Fate, que daqui a pouco a gente já vai estar chegando nele. Temos a Island Navigator Scout, quando ela é summonada, você faz um aliado de custo 1, né, de qualquer facção e também dá Scout pra ele. Ela é 2/4. Coisa importante de Scout é que eles pecam muito nos corpos, tá? Como eles podem bater 2 vezes, o corpo dele é diminuído para compensar isso. Isso tem 2 problemas. O primeiro problema é que o potencial de dano deles é reduzido, e o segundo problema é que talvez você não consiga abusar de fazer esses sucessivos ataques, porque você vai bater uma vez, a sua unidade vai estar ferida, você vai bater de novo, a sua unidade vai morrer. Então você vai precisar de combat tricks, cartas relevantes que façam com que suas cartas fiquem vivas por mais tempo. Um problema muito grande é que os scouts saíram em Demacia e Água de Sentina, e o maior lugar de combat tricks legais tá em Ionia, com as barreiras, disciplinas gêmeas. Deu ruim, cara. Deu ruim. Então isso é isso que eu falo pra vocês. Deu ruim um pouquinho aí. Mas em Demacia tem bastante barreira legal pra usar, tá? Tem bastante coisa de proteção. Então, bastante coisa não, né? Tem umas coisinhas ali de proteção. Então talvez Scout seja um arquétipo relevante. Mas assim, se você for botar Scout e não tiver nenhuma estratégia de proteger os seus Scouts, reveja ali como que eles vão ficar em batalha, tá? Agora sim, vamos falar do TF, essa carta maravilhosa. Twisted Fate, ataque rápido. Quando ele joga, você faz a Destiny Card. E eu não coloquei as Destiny Cards nessa apresentação, desculpa, gente. Mas eu vou falar o nome de cada uma. O nome não, né? Vou falar o que elas fazem, cada uma delas aí. Ela é 2/2. E quando ele vê, você comprando 8 cartas, ele sobe de nível, tá? Quando ele sobe de nível, as primeiras 3 vezes por turno que você usar cartas, ele vai mandar uma Destiny Card aleatória ou sequenciada. Não dá pra saber, gente. Pode ser que seja aleatório. Mas de toda forma, depois dele upado, você vai tentar usar as 3. Vamos explicar o Twisted Fate. Eu sei, Quick Attack nele é ridículo, nem deveria ter. Você não vai usar isso, você não vai arriscar ele botando pra um ataque caso ele esteja em campo. E 2/2 é um corpo muito pequeno, sai pra Mystical Shot, sai pra não sei o que, blá blá blá, mimimi. Eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe. Entretanto, esse Play a Destiny Card é muito forte, porque a azul refunda uma mana sua e você compra uma carta. Ou seja, se você usar a azul, o custo virtual do Twisted Fate se tornou 3 e ele se tornou uma carta tão relevante quanto Assassina das Sombras, tá? Então, se você usar a carta vermelha, você vai causar 1 de dano em todos os inimigos, né? E isso vai fazer com que ele seja ali aquela impacto fulminante custando uma mana a menos, tá? Então,
Olha o valor dele, né? E se você ainda utilizar ele, a carta dourada, vai dar 2 de dano numa unidade que você escolher, ainda vai dar stun, isso garante tempo, garante não sei o que. E a maioria dos stuns já custa 4 de mana, então ele é um stun lento, né? Então pode ser que tenha o mesmo valor ali da aranha, né? De Noxus, ainda causa um daninho a mais. Pensando que um dano de 2 de dano é 1 de mana, tá ok, cara, tá ok. Então, tipo, ele é 4. Se ele fosse 3, ele seria muito custo eficiente, muito mesmo, tá? Na 4 ele tem um custo eficiência bom, porque todas as versões que ele faz na Play custariam em torno de 3 manas, e aí você paga uma mana a mais pra ter essa versatilidade. Então, eu vejo o TF como um para-raio. Você bota ele em campo, faz o que ele tem que fazer. Se ele ficar vivo pra upar, seu oponente tá fudido, então ele não vai passar pra isso, né? Porque quando ele tiver upado, esses 3 efeitos que eu falei vão acontecer todo turno. Eventualmente você ganha, tá? Ele é um para-raio, não tenta montar um deck em volta dele pra proteger ele, porque isso vai ser extremamente difícil. Nossa, mas vai ser muito difícil proteger esse cara, tá? Não é igual proteger o Fizz, que já tem uma proteção, que pode abusar de vários outros tipos de mecânicas. Ele é complicado proteger, deixa seu oponente tirar ele, porque aí você faz mais 1, ou mais 2, ou mais 3, né? Depende de qual carta você escolheu quando ele entrou, e você faz mais um tipo de ponto quando o Twisted Fate upar. Não fica forçando pra proteger esse cara, deixa ele ser o para-raio que ele é, tá? E ele é um drop muito bom, cara, ele vai dropar em campo e fazer alguma coisa, já tá perfeito, tá? E pode ser que ele jogue com Yasuo, ele pode ser uma carta interessante mesmo. A gente tem aí alguns stuns nessa região, tem 2 stuns, né? E pense que se você tem um Yasuo na mesa, ele dá uma draw. Aliás, se você não tem um Yasuo na mesa, ele te dá uma draw. Se a mesa tá muito pesada, você pode diminuir ali o tamanho da mesa, te dando 1 de dano. Se tiver um Yasuo, você pode dar stun e 2 de dano. E o Yasuo já vem dando mais 2 de dano, que dá 4 de dano, que já remove muita coisa, né? Então, eu testaria ali Yasuo e Twisted Fate, gente. Testem, por favor. E me mandem o feedback. Na verdade, eu vou testar também, então. Vamos continuando aqui. Temos o Mistifing Magician, né? É um Dark Magician, caralho. Aí, ó, 2/2 custa 4, meio cansado, né? Puta merda, né? Mas vamos ver o efeito dele, ver se compensa, né? Play, não dá pra abusar de efeitos que fazem entrar várias vezes, né? Transforma um aliado seu em um custo 5... Um seguidor custo 5 de qualquer região. A gente tá vendo que tem bastante coisinha de transformar, de invocar coisa aleatória nessa região. Então essa região tá bem NRG, isso pode pecar um pouco pro competitivo, mas assim, custo 5 a gente espera que vale a pena, né? Então, mas você não vai utilizar isso também numa carta que custe 5 ou mais que 5, você vai utilizar naquela só custo 1 que não vai porra nenhuma, tá? Por favor. Vamos usar aí o Riptide, que é a carta que vem com o Nautilus, né? É um stun rápido, você stun um inimigo por 4 de manas, olha só como o TF já é custo eficiente, né? Você vai também embaralhar essa carta no deck do seu inimigo se você tiver um Nautilus, né? Não essa carta, né? A carta que foi stunada. Mas veja só, se for isso, né? É um removal melhor que vingança, verdade, é melhor que vingança, porque se tá embaralhado você não pode usar Reclinder, esse tipo de coisa. Mas veja bem, pra você usar isso aqui com Nautilus, isso só vai dropar na 8. Tá? Então ele é um drop 8 com Nautilus ou drop 4 com Stun. Eu prefiro usar drop 4. Mas se tiver um Nautilus no seu deck, faça bem proveito disso aqui, tá? Use no drop 8. Salvage, 4 de mana, né? 2 stuns, 2 draw. É uma carta de draw muito boa, um custo-eficiência justíssimo. Um draw é 2 de mana, então 2 draw. Né, 4 mana. Isso aqui coloca até um pouquinho ali o Dia do Progresso pra mamar, porque Dia do Progresso, né, custa 8, esse custa 4, custa metade, e você compra 2/3 do que você compraria com o Dia do Progresso. Aí você vai me falar, mas o Dia do Progresso reduz o custo das 3 cartas que eu comprei. Então se você pegou dessas 3 manas que você usou no Dia do Progresso e distribuiu nessas 3 cartas que você comprou, você ainda deu uma mana de juros pro além ali. Então talvez em custo-eficiência essa carta seja melhor do que Dia do Progresso. Payful Trickster é a carta que eu fiz vira, né? É um feitiço rápido, fast. Você remove uma unidade que esteja atacando do combate e depois você dá rally. É bom pro Fizz, porque você pode bater com o Fizz tranquilamente. Eita porra. Bater com o Fizz tranquilamente, tirar o Fizz da batalha quando seu oponente botar um bloqueador. Suas outras unidades vão bater. O Fizz vai ganhar elusivo. Aí você bate novamente com o Fizz, tá? E as outras unidades que saíram viva daquela batalha.
Temos o The Beast Below, que é o 4/4 com Deep. Essa carta é muito custo eficiente, tá? E ela perdura muito bem no jogo. No início do jogo ela vai ser um drop 4/4/4, e isso não é comum, tá? Drops 4 normalmente já começam a perder um pouquinho de vida. Eu já falei isso pra vocês em algum vídeo, eu acho, mas a gente espera que ele tenha vida e poder igual ao custo, né, mais uma habilidade. Então se ele tiver mais de uma habilidade, ele perde alguns pontinhos. Se ele não tiver habilidades em campo, ele ganha mais um pontinho. Se ele não tiver habilidade nenhuma, ele ganha mais uns pontinhos, que não sei o que. Esse aqui, ele tem uma habilidade, não perdeu pontos, e ainda o Deep vai garantir pra ele mais pontos ainda no final do jogo. Então ele é uma carta que consegue jogar no início e no final do jogo. Além de ser um monstro marinho, que tem sinergias aí com Nautilus e mais um monte de carta aí de monstro marinho, tá? Vamos falar agora do Yordor Grifter, né? Quando ele é summonado, você cria um Warning Shot na sua mão. Warning Shot é um feitiço de Burst de 0 de mana que causa 1 de dano no Nexus inimigo. Então isso é bom porque você vai dar ativando Plunder, não custa mana, é Burst. Então você pode descer o Warning Shot e meter aí um Plunder tranquilamente, tá? Ele tem ali o Lealdade, né? Que é basicamente o do topo do seu deck que tem que ser Água de Sentina, então vai ter sim um tribal de Água de Sentina focada em pegar cartas ali do deck do seu oponente, e você pode ver que a maioria deles tem como pré-requisito Plunder, então essa carta tem muito valor para esse tipo de tribal, tá? Tá, ele tem lealdade, compra uma carta do seu inimigo, eu não lembro se eu falei agora, mas se eu não falei, eu falei agora. Temos um outro custo 4 aqui, o Zap Sprifing, né? Ele é elusivo e tem o Sintonizar, né? Quando ele é summonado, você compra uma spell que tenha custo 3 ou menor do seu deck. Essa carta é boa, ela tem um corpo meio ruim, mas pensando que ele te refunda uma mana, ele tem um custo virtual de 3, né? E meio que isso te dá um feitiço no próximo turno. Eu gosto da ideia, eu gosto realmente da ideia, assim. Não vejo problema, mas é uma carta meio pesada, né? Então, se você está utilizando aí um deck de Sintonizar, provavelmente você está fazendo umas curvas mais baixinhas para você conseguir descer coisas, bater, ser relevante, ter uma mesa no início de jogo e ainda ter gás para responder com feitiços. Talvez ele seja um bom topo de curva, tá? Então, não sei, estou só chutando. Bom, eu acho que acabou por aqui, gente. Vamos ver? Muito obrigado, é isso mesmo. Essa é a primeira parte do vídeo, vamos ter mais outras 2 partes do vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!